começar o vídeo, eu vim aqui primeiro de tudo, né? Eu fiz essa parte aqui logo depois da gravação. Vim aqui primeiro de tudo para poder mostrar aqui para vocês a logo do Porto Violeta. Ó, desculpa, mas eu fiz isso com inteligência artificial porque eu não sei fazer, mas aqui tá aqui, ó. Pois é. Mano, ficou muito legal, vocês vão ter que admitir isso. Quer dizer, se vocês quiserem também, mas tanto faz, se vocês não quiserem, o problema é seu. Mas é isso, fiquem aí com o vídeo. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, imagino que seja meio estranho eu estar postando um vídeo aqui desse tipo, mostrando o meu rosto assim e tal, mostrando aqui o meu lugar, só que... Então, eu vim aqui para poder contar sobre uma história que eu tô criando para vocês, e meio que eu vou colocar, meio que na história do meu canal, porque meio que é uma história bem grande, assim posso dizer. Porque meio que eu vim aqui compartilhar com vocês, porque em todos esses anos, eu diria que uns 3, 4 anos, eu vim criando essa história na minha mente, brincando aqui no meu pula-pula, não sei se dá pra vocês verem aqui, ó. Aqui está ele. Eu vim aqui pulando, brincando, fazendo vozes, brincando de lutas, assim, essas coisas em todos esses anos, e eu vou ter que conversar pra vocês que eu faço isso até hoje. Só que antes de eu contar essa história, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem um like, ativem o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Porque vai ter bastante vídeos contando sobre essas histórias. Eu diria que o vídeo de hoje pode ser até bem longo. E é isso, eu vou postar esse vídeo no meu canal, não vai ter edição. E vai ser só isso daqui. Só que eu já pedi pros meus pais não entrarem aqui no meu quarto. E também justamente porque eu vou estar aqui falando com vocês. Sei que pode ser meio estranho eu estar gravando e falando tudo isso daqui, talvez até porque ninguém veja esse vídeo, mas eu peço por favor que vocês vejam até o final. Porque imagino que vocês vão gostar bastante disso, mas eu já enrolei demais. Vamos lá. Bom, nos princípios da história é o seguinte. Se chama O Porto Violeta. Mas... Ah, ERK, mas o que é Porto Violeta? Bom, o Porto Violeta é um local onde tem criaturas, exatamente, criaturas. E há um tempinho atrás, pessoas meio que cientistas estavam criando coisas nesse mundo, só que aí um portal para outra dimensão abriu e eles não conseguiam mais fechar esse portal. E meio que esse portal abriu para um vácuo enorme, um vácuo onde não tem nada. Só que por conta desse vácuo, solidão, escuridão, começou a criar bichos, um abismo ali, e começou a sair monstros pelo lado de fora. Crianças não conseguiam dormir bem, nada conseguia dormir bem porque sempre tinha algum bicho debaixo da cama da pessoa, ou tinha algum bicho vigiando a pessoa dentro do próprio armário. Só que tipo de bicho que é? Que nem, eu vou usar como exemplo um personagem chamado Thomas. Ele tem garras enormes, ele tem um sorriso. Outro personagem também, o Arpão de Fumaça. De primeiro, eu vou estar usando, assim, tipo, os personagens que eu vou estar usando vai ser bastante como lendas do Roblox, assim, e tal. E imagino que essa história pode ser bastante boa, só que eu não tô me referindo a nenhum jogo que tem por aí, só lendas mesmo, assim, essas coisas. Só que um desses daqui que eu vou estar falando não existe, eu vou estar criando personagens apenas meus e originais meus mesmo, entendeu? Porque é o seguinte, tem um arpão de gás, a primeira forma dele seria um humano. E meio que ele queria ser muito marinheiro. Só que o dia que ele finalmente conseguiu, ele sempre tava lá, tava tomando o vinho dele, tava lá de boa, com o terno bonitão dele, branco, assim, essas coisas. E aí chamaram ele, moço, eu fiquei sabendo aí essas coisas que você tava querendo muito ser um marinheiro, e eu vim aqui pra poder te recrutar, o que você acha disso? E meio que ele achou muito, muito, muito boa essa ideia. Assim, chamaram ele nos primeiros 5 dias de trabalhos dele. Ele foi muito bem até o dia estranho, que foi o dia 10. No dia 10, eles lutaram contra um Leviatã. E meio que esse Leviatã, ele acabou com tudo. Saiu lasers do céu, caiu em cima de um posto no meio do mar. E meio que tudo isso acabou com o cara que queria ser isso. Meio que ele perdeu um braço, coisas partiram no olho dele, o pé dele ficou todo coisado, assim, essas coisas. E meio que depois de tudo isso acontecer, ele foi salvo e o braço dele foi trocado por um arpão, entendeu? Eu sei, eu acho que vocês já até sabem a referência que eu tô fazendo, mas não
Não é nada desse tipo aí, entendeu? É só uma história mesmo que eu criei na minha cabeça, eu tô usando referências, partes de personagens. E meio que por conta disso, começou a existir um personagem chamado Guest 000. Ele era todo corrompido, não tinha uma parte dele que não era corrompida. Ele tinha um rosto corrompido, o braço dele, eu diria que uma parte dele subia, outra descia, as mãos dele tinha dedos em todos os lugares, ele era uma própria corrupção. Tipo assim, uma corrupção de glitches por aí, entendeu? E meio que por esse motivo, um dia ele foi para um lugar chamado HQ. E assim, tipo, HQ que eu diria sobre a própria empresa de administração da Misteriolândia. Quer dizer, da Misteriolândia não. Misteriolândia são outras histórias, acabei dando um spoiler aí sem querer pra vocês, desculpa. O culto. Isso aí vai estar em outras histórias. Eu diria que um capítulo 3, tipo assim, o capítulo 3 aí desses episódios que eu vou estar postando aqui no meu canal. E meio que o arpão de fumaça, ele morreu. Porque pessoas começaram a lutar contra ele, deram muitos tiros nele, assim, essas coisas, e meio que ele morreu. Ele caiu no chão, assim, essas coisas, tinha muitas coisas assim, saindo do chão, como tentáculos, essas coisas. Só que meio que quando isso aconteceu, o Gast 000, ele sentiu isso e a essência do arpão de fumaça foi toda para ele. E meio que em uma das transformações do Gast 000, ele virou o arpão de gás. Não, de gás não, meu Deus do céu. O arpão de fumaça. Vocês já estão entendendo o que eu quis dizer, né? E meio que por esse motivo, ele acabou entrando no Porto Violeta. Agora eu vou entrar em outro detalhe. O Thomas, ele é um personagem que tem patas de aranha em suas costas, e ele foi jogado em um caldeirão de lava, e ele sobreviveu, só que com tudo derretido dele, assim, essas coisas, ele tava meio que em, em uma fábrica, e ele matou todo mundo de lá. É isso. Tinha uma criança, ela morreu e meio que virou o Thomas. O nome da criança era Thomas, assim, tal. E virou esse negócio aí, um robô que tem vida própria por conta dessa criança. Vocês já entenderam as referências que eu quis fazer, só que não tem nada a ver com essas outras coisas. Mas agora voltando também sobre as outras coisas. Tem outro personagem também que eu quero falar. A figura vermelha. Seria uma figura toda escura com contorno neon vermelho nele, bem brilhante. E meio que ele consegue corromper as pessoas. Ele consegue. E por conta desse motivo, ele foi criado no Porto Violeta. Porto Violeta não tem paz. Já vou dizendo logo isso, não tem paz. É guerra o tempo todo, bomba, ataca. Tira um monte de negócio, essas coisas. Também tem lá, né, os caras, os bichos que vai matando todo mundo. É tiro pra lá, é bomba pra lá, é guerra pra lá, o tempo todo, o lugar tá destruído. E por esse motivo, a figura vermelha saiu de lá, como uma fumaça, foi subir até o céu, assim, essas coisas, e desceu. Ele desceu, meio que corrompeu todo mundo, assim, essas coisas, depois descorrompeu, não sei dizer mais ou menos o que aconteceu. Desculpa a luz aqui atrás, é porque tá sol lá fora, assim, essas coisas. Vai ter mais vídeos sobre outras coisas aí também. Mas agora voltando ao assunto, tô desfocando demais. A figura vermelha tem muita coisa a ver com, posso dizer, um dos personagens, chamado Sneeple. Você já sabe de que eu tô falando, né? A inteligência artificial do meu canal. Não tá aparecendo muitas vezes, mas talvez sim possa aparecer. Bom, mas sobre isso, meio que a figura vermelha, ela tem uma coisa. E eu vou querer estar explicando para vocês mais ou menos nessa história. Consegue corromper e ela tem a ver com o nipple. Sim. Que nem o que acham mesmo é que meio que o centro de tecnologia, onde Pedro e Davi são as vítimas do Nipple que entraram na caverna dele assim e tal. Nipple não. Pedro e Davi criaram essa inteligência artificial e por conta disso estão achando que na central de tecnologia as pessoas responsáveis por esse lugar meio que
Sequestrar essa pessoa, talvez Pedro e Davi mortos? Não. Em cativeiro? Talvez, entendeu? E meio que o Nipo viu uma coisa, ele tem ligação direta com o Thomas também, que foi corrompido. Eu vou falar logo de uma vez. A figura vermelha corrompeu o arpão de fumaça e o Thomas. Bom, eu tô fazendo isso daqui como se fosse aparecer uma imagem aqui, mas é claro que não vai. Porque eu não tenho modelo pra eles, e aí, né, vai complicando as coisas. Mas, então, é o seguinte. Não, peraí, mas eu tenho uma coisa pra poder mostrar pra vocês. Vocês lembram desse vídeo aqui? Ele mesmo. Bom, então, acontece que é o seguinte. Esse vídeo... fui eu que dublei, porque eu não tenho o que fazer. Só que isso às vezes dei de zoeira pra vocês mesmo. Nesse vídeo aqui é mais como uma explicação sobre a história e o começo da história também. Bom, né? E por conta disso, o Thomas, ele matou um dos caras mais importantes daquele lugar. E dentro daquele local tem uma televisão, onde a inteligência artificial aparece, conversa com o Thomas, acalma ele, porque meio que tá corrompida pela figura vermelha. E meio que por esse motivo, acontece o seguinte. O Nipple, ele fica muito bravo mesmo. E ele fala, mas o que você fez? Você tá ligado que você literalmente matou um dos funcionários que eu mais gostava, não é mesmo? Por mais que eles não eram muito importantes para toda essa história que você está criando, mas talvez você esteja a sua punição. E meio que por esse motivo, o Ripple ele transcendeu dentro da sala dele e lá, a caverna tremeu, Jefferson, Lucas, Davi, Pedro, pronto, revelei as pessoas que iam aparecer nessa história. Bom, mas então, sobre esse motivo, meio que o Nipple ele aparece dentro da caverna e fala: bom, seres humanos, me desculpa mesmo pela essa tremedeira que deu aqui na caverna, mas eu queria mesmo pedir as minhas desculpas, porque meio que eu estou muito estressado por uma coisa que o Thomas fez lá no Porto Violeta. Ele tá preso dentro de uma empresa e ele matou um dos meus funcionários preferidos. E eu meio que vou precisar da ajuda de vocês. Eu sei que parece meio irônico vindo de mim ainda por cima, mas eu realmente vou precisar da ajuda de vocês. E meio que por esse motivo de que tudo isso aconteceu, a história acaba aí. E esse foi o primeiro episódio. Talvez não deu para entender muito bem, me desculpa mesmo por talvez vocês não tenham entendido, mas é isso. Inclusive esse outro canal aqui, provavelmente não vai ter foto dele, mas eu vou fazer de tudo para poder achar. Second Side, ou talvez só vai aparecer o nome dela aqui mesmo. Foi eu junto de Lucas que criou. E muito obrigado, Lucas, se você ver esse vídeo, que no caso é o Cosmic também, mais conhecido lá no TikTok, né? Mas então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muita explicação, minha garganta tá até doendo, preciso beber água de tanto ter falado aqui pra vocês. Porque olha só, falei por 13 minutos, entendeu? 13 minutos. E meio que é isso, gente. Espero mesmo que vocês tenham gostado. E foi isso. Tchau, fica com Deus e até a próxima.